Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu vou falar sobre as provocações das amantes, né? Isso é muito comum e mais comum do que a gente possa imaginar. Quem não teve nenhuma provocação, olha, irmãos, dê glória a Deus por não precisar passar por isso, porque eu vou falar para vocês que é bem difícil, porque elas pegam muito pesado. E vou explicar o porquê que elas fazem isso, como que a gente deve agir mediante essas provocações. Para quem vai acompanhar a leitura, né, eu vou ler primeiro Samuel 1, onde vai falar sobre a história de Penina e Ana. E para quem nunca leu ali para entender um pouco sobre esse livro de Samuel, ele, na verdade, ele é escrito para marcar, ou melhor, para mostrar o surgimento da monarquia, né? Ou seja, os dois primeiros reis de Israel, que foi Saul e Davi depois, na sequência. Porém, todo mundo tem uma história, e essa história começa no profeta Samuel, que foi filho de Ana, a mulher que era estéril, que era provocada pela sua rival, como a própria Bíblia fala, Penina. Então, o que que acontecia aqui nessa história? Por que que Penina provocava Ana? Porque a Penina tinha certeza do amor de Eucana, marido delas, por Ana. A Bíblia fala que ele amava muito. Então, quando a amante está provocando você, esposa, é porque ela sabe do amor do seu marido por você. E ela só precisa te deixar cada vez mais surtada para ele cada vez mais não querer estar ao seu lado. Por quê? Porque o homem preserva muito a paz. O homem preserva muito o respeito. Ou seja, ele valida muito isso nele, isso para ele é muito importante, paz e respeito. Então ela precisa te deixar surtada para que você possa atingir o seu marido cada vez mais. E aí você testificar que para ele que realmente não é, que você não é a melhor escolha. Sheila, você passou por isso? Eu passei. Já contei para vocês em vários áudios aqui que quando as escamas caíram dos meus olhos e eu decidi lutar pelo meu marido, eu nem imaginava que tinha outra mulher já, e de repente eu atualizo meu e-mail e dou de cara com um e-mail, obviamente falso, né? Mas que contava ali a história do que eles estavam vivendo. Eu lembro que a palavra dela era das noites maravilhosas de amor que estava tendo com meu marido. E ali, gente, eu tive que ter muito sangue de barata. Primeiro, para não responder ela, e segundo, para continuar lidando com meu marido, porque se vocês vão lembrar, ele vinha todos os dias visitar a nossa filha. Então, assim, para mim foi muito difícil, mas eu vejo quanto aquilo foi importante, quanto foi uma decisão importante que eu tomei de não revidar e de muito menos ir para cima do meu marido. Por quê? Porque ela ali, ela passou como uma louca. Porque com toda certeza, diante das brigas dele, ela soltou alguma coisa, falou, mas ela falou, pelo que eu entendi na época, que eu havia procurado ela. Então, obviamente, quando ele veio me para cima de mim, né? Quando, como é que se diz isso? Quando ele veio ali tirar satisfação comigo, eu falei para ele, é mentira e posso provar. E ali eu mostrei para ele o e-mail, obviamente que ele, o preço, não acreditou em mim, mas ele viu. Porém, quando as escamas dos olhos dele caiu, ele já sabia muito bem quem cada uma era. Então, quando a amante está provocando, é porque ela sabe que teu marido te ama. Sheila, mas ele fala que não ama, ele fala que não me quer mais. O que que a Bíblia fala? Lá 1 Coríntios 13 diz que o amor não acaba. Porém, o amor, quando a gente está debaixo de muita briga, muita revolta, muitas mágoas, o amor ele vai se afogando ali. A Bíblia mesmo vai falar, tá, que nem as muitas águas puderam afogar, nem os grandes rios, né, puderam levar o amor. Então, assim, para você ver como o amor ele é forte, tá lá no livro de Cantares de Salomão. Eu não lembro exatamente como é o versículo, mas diz isso daí. Mas a gente vai afogando ele ali. A mágoa vai tomando uma proporção muito grande, as acusações, as brigas. A pessoa se sente muito mal com tudo aquilo. Então ela fala: como que uma pessoa que se diz me amar pode me tratar dessa maneira? Ou como a gente mesmo olha e fala assim: mas você não me ama, porque olha como você me trata.
Então a gente começa a desacreditar do amor do outro e como nós temos dentro de nós muitas feridas, traumas emocionais, a gente começa a se afastar daquela pessoa. E esse afastamento, muitos arruma uma outra pessoa para ajudar, né, tomar essa decisão. E isso realmente faz parte de uma fraqueza humana. Então, Ana e Penina, essa rivalidade era por conta disso. Penina tinha aquilo que Ana queria e Ana tinha aquilo que Penina queria. É exatamente isso. A amante quer o amor que você tem no coração dele. E você quer ele, que é o que ela tem hoje. Então, por isso tem essas provocações todas. Vamos ler a Bíblia e depois eu vou ensinar você como você conseguir, né, se posicionar realmente diante disso com base na psique após a leitura bíblica. Vamos lá, 1 Samuel, né? 1 diz assim: Eucana e suas duas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Aí aqui vai falar a genealogia dele, né? E isso é sempre muito importante, tá, irmão? Saber de onde as pessoas vêm. Aí o 2 diz assim: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Olha o nome, o significado do nome delas. É, todo nome em hebraico ele tem um significado, né? Fica muito evidente o de Jacó, quando veio ali agarrado do calcanhar do irmão, ali a Bíblia mostra claramente isso, mas, por exemplo, Penina significa pedra preciosa e Ana significa graciosa. Vamos lá. Depois vocês vão entender por que que eu estou falando sobre os nomes delas e o significado. E a outra, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia à sua cidade de ano em ano, ou seja, Eucana, né? A adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estava ali os dois filhos de Eli, ele era o profeta, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Profeta não, profeta, isso mesmo. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, ou seja, filhos de Penina, né? A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Por que que a Bíblia frisa que Eucana amava, ainda que o Senhor a tinha deixado estéril? Porque naquela época, a mulher não ter filhos, né, ser estéril, era um sinal de vergonha para o homem. Rebaixava ele como homem, no seu masculino. Então, por isso que dentro da lei se permitia ter uma segunda esposa, para mostrar que aquele homem era viril, que os outros homens podiam contar com ele e, então, mas você vê que apesar dela não poder procriar, né, dar filhos a ele, e ali se remetia que esse amor, esse homem, por se sentir, por ela não se sentir homem ao lado dela, diminuísse seu amor, que é o que acontece muito nos casamentos, né? Que o homem começa, a mulher começa a tornar-se tão masculina que o homem começa a perder o seu espaço dentro do relacionamento como o masculino, como o alfa, como o macho realmente da relação. Então, aqui ela colocava ele nessa situação, estou colocando aqui, né? Colocava, porque na verdade foi o Senhor que fechou o útero dela, e aqui a Bíblia deixa clara nessa situação. Então, ele se desligaria dela, como acontecia naquela época, né? As mulheres que não tinham filhos eram muito desprezadas pelos seus maridos. Eucana não. Eucana, a Bíblia retrata que ele era um homem de bom coração e ele amava. E quando se diz que ele apresentava porções duplas, né, por ela, podia ser que esse amor que ele não era pelo amor em si que ele sentia. Eu acredito que era por conta que, como o Senhor havia fechado o útero dela, então ele sabia que existia alguma legalidade, alguma quebra de princípio, algum pecado, possivelmente dos seus antepassados, pelo qual o Senhor
trouxe sobre a vida dela esse mal, que é o que a gente fala sobre a maldição no casamento. Que lá seu pai adulterou, o pai do seu marido adulterou, então vai vir essa maldição para os filhos, porque os pais não se arrependeram e não se consertaram, né, diante do Senhor. Então, quando a Bíblia está falando que Eucana apresentava porção dupla, eu acredito que era para receber, para que Ana pudesse receber esse perdão da parte de Deus, porque oferecer o sacrifício de animais era pedir o perdão de Deus. A gente hoje não precisa mais, porque Jesus foi o Cordeiro, o nosso Cordeiro que tirou o pecado do mundo, né? Então já não precisa mais sacrificar animais. Então a gente tem outras formas de sacrifício, obviamente, para fazer, e a obediência é uma delas, né? O jejum é outra forma, as ofertas é outra forma. Então, assim, e ele apresentava, então, porções duplas, obviamente que era para receber esse perdão de Deus. Não era só pelo amor que ele sentia, porque ele era um homem muito bom. E eu acredito que ele também amava a Penina, mas amava ainda mais a Ana, a mulher da sua aliança. Dá a entender a Bíblia quando coloca Ana em primeiro lugar, que ela foi a primeira esposa, né? Por isso a honra. Mas o que que acontecia quando Penina via isso, né? Obviamente que ela se sentia desprezada. Então, quando as mulheres estão perguntando para mim, seja mentorado, seja alguém que eu esteja aconselhando lá através do grupo, o que que eu tenho que fazer? Olha, Sheila, eu preciso marcar presença. Antigamente tinha muito uma frase que as mulheres gostavam muito de repetir para mim, que quem não era visto não era lembrado, então que elas precisavam ser vistas, então precisava ficar postando coisa nos status, mandando a mensagem. Eu falava, mulher, você não precisa de nada disso. Pode deixar que quando a luz de Deus acender na sua vida, você vai ser vista de qualquer lugar que você estiver. O Senhor vai fazer chegar teu nome. O Senhor vai falar de você lá. Não precisa nada disso. É por isso, porque as amantes, quando vê as esposas ali marcando em cima, o que que elas vão fazer, gente? Elas vão provocar, vão postar coisa em rede social para você desistir. As pessoas vivem de validação, então as pessoas, elas sabem que o coração do seu marido te pertence. É bíblico isso. Lá em Cantares de Salomão vai falar que nem as grandes águas puderam afogar, nem os grandes rios, né, puderam levar esse amor, algo assim, eu não lembro exatamente o versículo, mas está dizendo que nada pode matar esse amor. Lá 1 Coríntios 13 diz que o amor não acaba. Obviamente que eu estou falando do amor da primeira aliança. É fato isso. Eu já tive pessoas de anos separado e quando se deram, caíram em si, que as escamas caíram dos olhos, voltaram a amar. A gente vê isso até no mundo, de pessoas que não estão buscando Deus, que vai e volta, esse monte que largou, casou com outra e depois reatou com a primeira. É o amor que sente, e as amantes sabem disso. Assim como Penina sabia, através do simples gesto de Eucana de apresentar porção dupla. Então, o seu marido muitas vezes está te honrando de alguma maneira, seja através da pensão, o cuidado com o filho, e essa mulher sabe que era o meu caso. No meu caso, meu marido deixou muito claro que ele não queria mais nada comigo. Ele nunca teve coragem de falar que não me amava, porque eu perguntei, ele não teve coragem de falar na minha cara. Por quê? Porque ele sabia que lá no fundo ele amava. Então, as amantes, elas sabem disso. O que o mundo está acostumado? Que o abandono acabou, foi embora, não tem mais contato nenhum. Elas não querem que tenha mais contato com as esposas, com os filhos. Elas querem eliminar, como se aquilo não existisse mais da vida, na vida dele, ou como se nunca existiu. O passado é muito importante para todo mundo. As histórias que foram vividas no passado é muito importante e tem um peso muito grande na vida das pessoas. Mas olha o que a Bíblia vai falar sobre Penina e Ana. Olha só. Então, aqui fala que Eucana apresentava porção dupla, porque ele amava, e o Senhor havia deixado estéril. E olha o que o 6 vai falar. A sua rival, ou seja, Penina, provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Aqui, o 7 fala, e assim fazia ele, está falando de Eucana, porque o 6 ele está entre parênteses, como é uma explicação do que acontecia. Então, por isso que aqui já começa, e assim fazia ele de ano em ano, está falando de Eucana, né? Ah,
E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Então, de ano em ano eles subiam, e quando Ana subia na casa do Senhor, a outra irritava. Quando ela buscava Deus, quando ela ia buscar o Senhor, a outra irritava. Por quê? Olha o que acontecia. Pelo que chorava e não comia. Ou seja, Ana passava então chorando e não comia. Aquele desertão que a gente passa. E quando então que Penina irritava ela? Quando ela ia diante de Deus. Porque quando você está irritada, quando você está irada, você não tem comunhão. Então você não vai alcançar. A sua oração não vai ser ouvida por causa disso. Ela vai parar você. A irritação vai parar você por causa do medo. Porque a outra está falando, está postando foto, tá fazendo declaração e você está vendo tudo o contrário. Então, por isso que a gente fala tanto, deixa ir. Porque quando você deixa ir, vai aumentar a sua comunhão com o Senhor, a sua fé. A fé não é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então, se você está olhando o que a amante está postando, ou os e-mails que ela está te mandando, como é o meu caso, seus olhos vai ser posto numa realidade do momento. Mas esse não é o fim que Deus determinou. Então, tira os olhos e coloca no Senhor. Olha para Deus. Todo o segredo está em você, mulher. Não é na situação, na circunstância, é em você. Só para você ter noção, Ana ficou estéril 18 anos. Por 18 anos, se naquela lei, após 3 anos de casamento, sem gerar, já era comprovado que a mulher estava estéril e o homem poderia casar, então ela provavelmente viveu isso. Vamos falar que no quarto ano, então, Eucana arrumou Penina, se casou com ela. Do quinto ano, Penina gerou filhos. Então ela viveu isso pelo menos uns 13, 12 anos. Vocês precisam entender que quando os olhos estão postos na circunstância, o tempo para você está passando. A gente descansa quando a gente tira o olho da circunstância. Então, o que que Ana fazia? Chorava e não comia, desertão, lamentação, sem fé nesse momento. A fé dela estava sendo ali moldada ainda. Olha o que acontece no 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Gente, uma mulher deprimida não tem vida. E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Por que que Eucana falou isso? Nossa, o Eucana se sentia o cara. Não é que ele se sentia, a própria Bíblia vai falar que ele era um bom homem. Ele é tido como aquela palavra que está acima da bondade, por Deus, que eu esqueci agora para falar para vocês. Mas ele era bom marido, ele amava. Então, quando ele está dizendo assim, não sou eu melhor do que 10 filhos, é para ela entender que ele, mesmo podendo dar carta de dispensa para ela, ele decidiu ficar e amá-la. E que ele amava, não era de qualquer maneira, não, era apresentando até maior sacrifício diante de Deus pela vida dela. Então, ela estava tão apegada ao que ela não tinha que ela não conseguia ser grata pelo que ela tinha. Você sabe o que é uma mulher vivendo na ingratidão? Uma mulher que está num polo masculino, porque a mulher feminina é dela a gratidão, flui de dentro dela a gratidão. Sheila, o que que é esse negócio do polo feminino, do polo masculino? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um link de uma aula. Irmãos, é baratinho que eu coloquei o preço para vocês. Para as mulheres que quiserem aprender um pouco mais como ser feminina, como se tornar Ana, graciosa. Sheila, mas eu sendo masculina, porque eu percebo que eu fui mãe do meu marido, é ser masculina. Eu briguei muito com meu marido, estava num polo masculino. Eu queria só saber de trabalhar polo masculino. Eu queria comprar outra casa melhor, polo masculino. Eu queria melhorar o carro, polo masculino. Isso é do masculino.
o masculino que provê. A mulher, ela trabalha, como fala lá em Provérbios 31, da mulher virtuosa, ela trabalha para só melhorar o seu cuidado e o cuidado ali das coisas pequenas da casa, vamos chamar assim, como a roupa, como diz lá. Não era pelo alimento do homem. Ai, Sheila, olha isso, daí para mim parece muito machismo. Irmãos, reclama com Deus, porque foi ele que disse que o homem deveria ser o provedor. Então, aqui Ana, ela estava tão inconformada de não gerar filhos que ela não estava entendendo todo o benefício que ela recebia, toda a honra por trás, todo o cuidado do marido. Ô, Sheila, o que que isso tem a ver comigo hoje, que meu marido nem está aqui comigo? Tem a ver com o que Deus está provendo na sua vida, mulher. Você tem que ter um relacionamento na vertical, ou seja, um relacionamento com o Senhor, para Ele poder te mostrar tudo que Ele tem feito por você, toda essa dupla porção que Ele tem derramado na sua vida. Porque até o fato do seu marido ter se retirado por um período de tempo é para você se curar, para você ser uma mulher melhor, para sua casa ser salva. Quem foi Ana, gente? Foi a mãe do profeta Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Ele tinha um relacionamento com o Senhor desde a infância. Desde a infância ele ouvia a voz de Deus. Então a gente precisa entender que esses anos não foram em vão. Esse tempo que você está passando, ele não está sendo em vão. Você tá sendo forjada pelo oleiro. E, além de tudo, você está gerando no mundo espiritual aquilo que você vai viver. A vida não é de plantação e colheita. Hoje você está plantando coisas boas. Hoje você está plantando aquilo que antes você nem entendia o que estava acontecendo. Então, hoje, tudo que você viveu no seu casamento, se você está orando, pedindo para Deus te mostrar como você mudar, se você está pedindo para Deus moldar e forjar o caráter do teu marido, quando haver a restauração, é para viver em paz, para ter harmonia. Mas e você? Você tem que cuidar de você. Por qual motivo seu marido deixou de encontrar a graça que Eucana encontrava em Ana? A ponto de, até ela fazendo dele um homem de vergonha na frente do arraial, ele ainda escolhia, e não só escolhia, mas amava muito ela. Irmãos, a gente precisa aprender. Relacionamento, ele é aprendível. Sheila, feminilidade é aprendível também. Assim como tem mulheres que são femininas por natureza e não tem nada a ver com roupa, com o seu lado externo. O seu lado externo, obviamente, comunica o seu interno, porém, o seu lado externo você pode estar de vestido e ser extremamente masculina. A feminilidade é a nossa alma, e dela vem a doçura, dela vem a maneira da gente conseguir ser submissa sem achar que a gente está sendo uma boba de homem. Não, porque quando a mulher ela é doce, quando ela sabe o que é a submissão, quando ela honra e respeita seu marido, a honra para ela que o seu marido vai dar por ela ser submissa, para ela vai se tornar um grande prazer ser submissa. Nós somos o pescoço da casa. A gente gira a cabeça desse homem para onde a gente quer. Inclusive, a gente virou até ele de costa para nós. Agora a gente precisa fazer o certo diante do Senhor. O que é fazer o certo? Olha o que a Bíblia fala. A oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor. Lembra que eu já falei para vocês que lá Tiago 4 fala que a gente deve se quebrantar, tirar a alegria e colocar a tristeza diante de Deus, que é essa oração que Deus ouve? Porque a oração da tristeza, irmãos, essa oração da amargura da alma, que ela não vem por um sentimento de, de mágoa, de raiva do outro, mas sim da gente entender, como o profeta Isaías fala, que nós somos o vermezinho da terra diante de Deus. Ela é a oração da humilhação, onde você reconhece a sua insignificância diante do Eterno, onde você reconhece que você errou, pecou,
Quantas pessoas eu vejo hoje, que eu aconselho, que está culpando o marido de tudo e a pessoa não conseguiu nem entender ainda onde foi que ela errou. Não, eu errei, mas olha o que ele fez. Não, ele é com Deus. Se conserta e se ajeita você. Se arruma você. Deixa ele para o Senhor. Então diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chorar, irmãos, nos cura, sabia? Deus ele fez o choro para a gente conseguir expressar as nossas emoções de maneira que as nossas lutas se tornem mais leves, que dessa maneira a gente possa dividir com ele o nosso fardo. Chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, olha a humilhação, reconhecendo que somente a benignidade do Eterno poderia dar a ela aquilo que ela tanto almejava. E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão. Varão, por que um varão? Porque para o homem, naquela época, o primeiro filho ser homem, ser varão, significava grande honra de Deus na vida dele. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. E o que ela pediu para Deus? Um filho. É bonito a gente falar que Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Porém, o que a gente precisa entender da história de Ana é que o que você está disposta a dar para o Senhor? Não estou falando de, olha, Senhor, se o Senhor trouxer. Não, se o Senhor trouxer o seu marido hoje, você vai continuar andando num caminho de salvação? Será? Será mesmo? Você está estudando a palavra? Porque a única maneira de você andar no caminho de salvação é conhecendo mais daquele que pode te salvar. Será que você está instruindo seus filhos no caminho da salvação? Ou você está esperando seu marido voltar para você começar? Porque se você está esperando seu marido voltar para você se tornar uma mulher que vai ser obediente à palavra do Senhor e andar no caminho de salvação, isso é barganha, né? A barganha é: primeiro você me dá, depois eu te dou algo. Mas, Sheila, mas Ana não pediu primeiro para ela, primeiro o Senhor precisava dar para depois ela devolver ao Senhor? Foi. Mas ela deu o seu filho a Deus. Então, ela falou: o Senhor vai abrir o meu ventre e eu vou te dar o meu filho. Então, se você estiver disposta a dar o seu marido para Deus e não tê-lo mais, aí não é barganha. Agora, se ele vai te dar e você vai ficar para você, então aí sim é barganha. Negocia com o Senhor a salvação da sua família e anda por esse caminho. Por quê? Porque a Bíblia fala, gente, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Está na Bíblia, escrito assim. Então, se essa é a vontade do Senhor e Ele está te dando essa possibilidade, ou seja, essa oportunidade, porque é uma oportunidade, agarra com as 10 e faz esse voto com Deus, mas começa por você andar nesse caminho de salvação. Andar por princípios. Sheila, eu não sei o que é andar por princípio, eu vou deixar aqui o curso Perdão e Cura. O primeiro princípio que você tem que fazer é perdoar, para você ser perdoada. A salvação está ligada diretamente com o perdão que a gente vai receber de Deus. Você precisa buscar instrução. Tem pessoas que acreditam que basta só orar, irmão. Sem oração a gente nem pode andar nessa vida. É verdade, tem pessoas que estão como um zumbi porque não conhecem Deus. Estão ligadas só no automático. Conhecer a Deus é viver, conhecer a Deus é vida. Eu tenho as minhas mentoradas que ela fala assim: olha, eu hoje, Sheila, não voltaria com meu marido porque a paz que eu tenho eu nunca tive na vida, eu nunca soube realmente o que era ter paz. E hoje eu tenho.
E por que que elas falam isso? Porque elas entenderam que se elas voltarem com ele, e ele estando de qualquer maneira, sem arrependimento, elas vão perder aquilo que elas estão vivendo hoje, que é a paz, irmãos, e isso não tem preço, tem valor, não preço. Então elas entenderam e sabem que precisam deixar os cônjuges passarem pelo processo deles. Por quê? Porque Deus, ele disciplina e castiga, está lá em Apocalipse, quem ele ama. Então ele não nos amou primeiro e por isso ele entregou o seu filho? Então, então quando a gente está intercedendo, ele vai buscar aquele e ele vai provar aquele. Ele vai provar, ele vai castigar, ele vai disciplinar. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que dar para Deus aquilo que Deus quer. A gente, irmãos, não tem nada que a gente possa oferecer para Deus para comprar esse milagre. Nada. Então a gente dá para Ele aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer é salvação. Ande pelo caminho da salvação. Ande por esse caminho. Demorando-se o 12, demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observá-lo, o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava e os lábios se moviam. Imagina como essa mulher não estava realmente chorando ali, quebrantada em humilhação na presença do Senhor. Ela estava orando, a oração no coração, a oração no íntimo, né? Então você ora no seu. Ela estava orando ali no íntimo, mas ela estava ali tão quebrantada que eu imagino que a boca dela estava ali se movendo, falando com Deus. Eu não sei se você já orou, mas eu lembro que lá na primeira fase do deserto, eu lembro que quando eu ia orar a Deus, eu tremia, a boca batia, assim, os dentes batiam, tá, 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 assim, de tão os nervos ali que estavam à flor da pele, o coração quebrantado em humilhação, e eu não, as palavras não saíam da minha boca, e seus lábios se moviam, porém, não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu. Olha a graciosidade da mulher. Não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Aqui é só uma mulher doce que pode responder a uma provocação, ou melhor, uma acusação de maneira humilde. E ali o coração dela estava humilde, estava temeroso a Deus, estava quebrantado diante de Deus. Então, aqui, quando seu marido está te acusando, está falando alguma coisa aí para você e você está batendo, brigando, isso é masculino. Sheila, como é que eu sei desse masculino? Observa, as mulheres, as crianças, vamos falar as crianças. Eu morava num condomínio que a janela da cozinha e da área de serviço dava para a quadra de esportes. Então, quando eu estava ali na cozinha, cozinhando, ou na lavanderia fazendo alguma coisa, eu sempre estava olhando as crianças brincando ali na quadra, principalmente se minha filha estivesse lá. E eu via, por exemplo, os meninos saíam na porrada, rolava pelo chão, quando terminava a briga, o primeiro que se levantou dava a mão para o outro levantar e continuava brincando. Isso são os meninos na polaridade masculina. E as meninas, quando brigavam? Elas meio que brigavam ali, uma empurrava a outra, só o empurrão já era suficiente para a outra chorar e sair correndo para dentro de casa, chorar no pé do ouvido da mãe. Por quê? Porque o homem foi feito para briga, não a mulher. A mulher é frágil, a mulher é o vaso frágil. Então, quando a gente está aí nessa briga, nessa guerra, isso é polaridade masculina, a gente está afrontosa, afrontando o cônjuge. Só quem perde somos nós, porque eles se sentem desrespeitados. E por quê? Porque diferente deles, que foram treinados, que brigam, se bate, levanta e estão amigos e continua a jogar, nós mulheres não, a gente vira as costas e vamos chorar para as nossas mães. Então, eles também não conseguem entender a gente. Então, a gente quer brigar de igual para igual, só que nós não somos iguais, nem no físico, nem nas emoções, em nada. Então a gente precisa começar esse processo de cura para a gente poder ser essa mulher graciosa como Ana. Você vê que Ana,
Ainda sendo acusada ali pelo sacerdote, o que que ela foi? Graciosa com a resposta. Ela não deixou de se defender, mas dá para ver que não havia ira em suas palavras, o cuidado com as palavras. Sheila fala mais sobre polaridade. Irmãs, eu prometo para vocês, está aqui, ó, o link do curso. R$19,90 eu acho que eu coloquei. Se você não gostar, você pode me escrever lá no Instagram que eu te retorno o seu dinheiro. Se você assistir como uma aula, que você vai sentar, no momento que você estiver sozinha, você vai anotar, você vai ler as passagens bíblicas. Se você não gostar, eu te devolvo o seu dinheiro. E estou falando muito sério para vocês. Porque eu vejo a vida das mulheres sendo transformada. Tem coisas que a gente só vai conseguir entender e aprender com educação. Por isso que a Bíblia fala que a sabedoria ela vem do conhecimento, porque são coisas diferentes. Você precisa ter o conhecimento para ser sábia. Não é a mulher sábia que edifica o seu lar? Eu não entendia nada sobre casamento. Eu tive que aprender. Eu tive que aprender. Eu tive que aprender como ser uma mulher mais doce. E ali eu entendi. Primeiro, um relacionamento íntimo com Deus, para ele me curar no espírito. E depois, terapia, conhecimento para me curar na alma, nas emoções, porque é uma ressignificação que a gente precisa fazer. Nós crescemos, né, de lares doentes dos nossos pais. Então a gente foi moldado naquele lar para sermos o que nós fomos em nosso casamento. É só uma duplicação do relacionamento que nós vimos dos nossos pais. Eu, Sheila, por exemplo, que não tive pai, que a minha mãe foi mãe solo, eu fui então treinada, ou seja, moldada, como eu falei para vocês, para viver só. Então eu empurrava o outro da minha vida, porque a minha programação estava que eu precisava honrar a minha mãe e viver só, como ela viveu. Por quê? Porque a primeira pessoa que a gente quer superar na vida, irmão, são os nossos pais. Pode ver, quando a gente tem filho, a gente quer dar o melhor para eles, o melhor do que nós tivemos. Então, por exemplo, se eu tive uma bicicleta usada, quero comprar para o meu filho uma nova. Por quê? Porque eu quero curar minhas emoções. Não é que para o meu filho vai fazer diferença a nova ou usada, é a bicicleta, ele só quer uma bicicleta. Mas eu preciso me curar, então eu vou superar os meus pais, porque a minha falta de cura ela está totalmente ligada com as emoções, ou seja, os traumas, a devoção que nós temos pelos pais. Então, óbvio que eu vou honrar os meus pais em tudo. Por isso que é muito importante as palavras que a gente defere para os nossos filhos, porque elas vão moldar as nossas crianças, porque aquilo que a gente fala, a criança acredita. Eu cresci acreditando que eu era um problema na vida da minha mãe. Como que eu agia com a minha mãe? Como se eu fosse o problema da vida dela. Quando eu me curei, irmãos, tudo mudou na minha vida. Perdão é o primeiro passo que nós temos que dar para essa cura das nossas emoções. E o perdão também é aprendível. Tem livros, tá? Se você colocar, ixi, não vou lembrar o nome dos livros, que são de terapeutas, mas eu não vou lembrar. O Poder do Perdão talvez seja o nome de um livro para quem gosta de ler, eu aconselho. Tem as táticas do perdão, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar, mas qualquer coisa, se eu lembrar, eu deixo para vocês aqui também. A gente precisa aprender. Então, vamos lá, continuando. Olha só o que a Ana fala, essa parte é importante. Porém, venho derramando minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial, eu achava que era um demônio, né? Principalmente porque lá no 2 vai falar sobre os filhos de Eli, os dois lá, o Finéias e os dois primeiros que eu li o nome aqui, irmãos, vocês sabem, vocês estão com a cabeça melhor que a minha, vai. E o Ofner, né? Os dois filhos dele falavam, né, que eles eram filhos de Eli e filhos de Beliel. Lá no 2 fala sobre isso. Então, isso me chamou muita atenção, porque a Bíblia continua lá dizendo que eles não se importavam com o Senhor. E eu falei, nossa, como é que eles podiam servir a demônios e serem sacerdotes? Me pareceu algo muito incongruente assim na Bíblia. Então eu fui pesquisar e eu descobri que filho de Belial, é como dizer uma pessoa imprudente, perversa, é, uma pessoa que ela tá realmente, ela é ruim.
que era o caso dos filhos de Eli. E ela, quando ela fala para não tê-la como filha de Belial, porque também uma das coisas significava uma pessoa, como é que eu posso explicar melhor isso para vocês? Ver se encontro uma palavra. Uma pessoa inútil, no caso do que a Ana estava falando, né? Porque uma outra palavra que veio na minha mente que seria melhor cabível, eu acho que os irmãos tomariam como uma palavra muito grosseira, como muito pesada, mas era como dizer assim, uma pessoa vadia, mas vadia não de promiscuidade, não sei como explicar para vocês nesse momento, como de vadia de andar por aí mesmo, nas ruas, nos bares, né? Esse é o significado literal da palavra vadia, né? De andar vadiando por aí. E é nesse sentido que a Ana fala, né? E da onde vem isso, né? Tanto que lá no Provérbios 31, que é um conselho da mãe do rei Lemiel para ele diz, ela diz, né? Que ele não deve, que não é bom que os reis tomem bebida alcoólica, para que não se embriaguem e percam o senso de justiça, né? Então, quando a Ana está falando aqui que ela não é filha de Belial, é nesse sentido, de que o profeta achou que ela estivesse tão embriagada que ela estava ali totalmente fora de si, mas pela bebida, e não pelo quebrantamento e amargura do seu coração. Isso já mostra, né, irmãos, para nós que as pessoas não oravam tanto quanto nós oramos hoje. Hoje, você vai na igreja, é muito comum você ver uma pessoa dessa maneira como Ana estava. Então, para o profeta ter apontado dessa maneira, é porque não era algo muito comum. Por isso que eu acredito, né? Para mim, a graça, ela não tem a ver com que agora eu posso continuar no meu pecado, que é o que muitas pessoas defendem, né? A graça, na verdade, ela vem no sentido de perdão, tanto de nós sermos perdoados quanto perdoar, e para isso estreitar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia fala que o véu foi rasgado. As pessoas estão mal interpretando a palavra de Deus. Então diz assim, por filha de Belial, né? Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Olha o que ela fala, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Lembra que eu falei para vocês que lá no começo eu tinha esse choro? Era pelo excesso da ansiedade e da aflição que eu estava sentindo, ansiedade disso tudo acabar. Mas quando é que Deus realmente ouve a oração? Olha aqui, quando Deus ouve. Ouvir é responder, irmãos. Olha só o que acontece. Então ele lhe respondeu, Eli, né, o profeta, vai-te em paz, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Quando é que Deus vai responder a nossa oração? Quando a gente ser edificados. Quando a gente mudar, irmãos, é visível o semblante triste no olhar das pessoas. É muito visível. Passa a reparar que você vai ver quantas pessoas têm aquele semblante triste e a vida não muda. Por quê? A vida vai mudar quando eu crer. E quando eu creio, o meu semblante muda, porque vai sair essa tristeza, essa ansiedade, essa aflição de dentro de mim, e eu vou ficar com fé. E a fé, ela não vai provocar mais essa ansiedade. É as mulheres falando, Sheila, hoje eu tenho paz, hoje eu consigo esperar no Senhor. Por quê? Estão alicerçadas na fé, curadas, entendendo que é um momento que precisa passar para Deus poder fazer a sua obra majestosa, porque a gente pode falar, tudo bem, Penina tinha filhos, mas quem foi os filhos de Penina? Nem nomes a gente não sabe, porque não teve relevância alguma, a não ser a presença dela lá para poder provocar Ana por ter filhos. Mas quem foi Ana? Ana foi a mãe do profeta Samuel, um dos profetas mais importantes da Bíblia. Se você entender que vai chegar um tempo que, assim como Penina foi citada só aqui no primeiro capítulo, e que ali já acabou a história dela, você vai entender que essa amante ela só vai ser citada nesse primeiro capítulo do seu deserto.
E é aí que ela precisa ficar, só nesse primeiro momento, e acabou. Porque o que você está gerando, o seu Samuel é muito maior do que o que você está vivendo hoje. E aqui finaliza com o quê? Se levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, se levantaram e adoraram. Adoração, quando que a gente adora? Quando a gente é grato. Você já está nesse momento que você está servindo Deus na gratidão? E ao adorar, o que que aconteceu? E voltaram para casa, obviamente, e chegaram à sua casa, em Ramã. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E, lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. E, passado o devido tempo, teve um filho, que o chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O que você está fazendo hoje é gerando Samuel, mas você precisa entender as fases que você está vivendo. Você precisa entender que é um processo. Um processo. O primeiro momento ele é horrível. Você vai ter um amante realmente mostrando que não vai acontecer, que nada vai dar certo. Mas quando você tirar os olhos deles lá e colocar no Senhor, e se quebrantar no Senhor, e orar para o Senhor, e se levantar dessa oração com a firme certeza, como a Bíblia diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero, e se alegrar, e mudar o seu semblante, passar a comer e adorar ao Senhor, o seu milagre vai começar. Você vai começar a gerar esse milagre. Porque a gente precisa lembrar que filho é gerado, 9 meses. Então ali você vai começar a gerar esse filho. Enquanto você está olhando circunstância, brigando com o amante, brigando com o marido, se desentendendo, você não está gerando seu milagre. É o que a Bíblia está falando. Eu só estou te ajudando a entender. Todo milagre tem que ser gerado. Você está gerando o quê? Mais discórdia, mais separação, mais confusão? É esse filho que você vai parir. Então, tome as melhores decisões hoje. Você está do melhor lado que poderia estar. O que seu marido está plantando, que sua esposa, homem que está me ouvindo, está plantando é vento. Vento. E esse vento vai passar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família, seus filhos, que seja restituído tudo aquilo que te foi tirado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus a cada um de vocês, sua casa, sua família, suas finanças, seus filhos. Deus abençoe, irmãos.